As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde, neste momento 3h02. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 30 de maio de 2013, é feriado de Corpus Christi. Boa tarde a todos vocês que estão em casa, que estão viajando, que estão passeando pela cidade de Curitiba, mais ligados na Rádio Vida. Hoje é também dia do geólogo, dia do decorador e dia do geógrafo. E o Marco Aurélio Chicora nos lembra que hoje também é aniversário do Internacional de Campo Largo. Hoje está completando 68 anos. Um abraço a todos vocês do município de Campo Largo que torcem para o Internacional. Boa tarde, Léo. Tudo bem, Lu? Tudo, e você? Tudo ok, estamos Tudo aqui. Tudo ótimo no feriado? Tudo ao vivo e vivo. Isso é bom, muito bom. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Tudo bem, e você, como é que passou de ontem para hoje? Tranquilo, bem sossegado. Feriado te deixou acordar cedo? Na verdade, eu acordei mais tarde que o normal, mas tá ótimo. Assim. É psicológico, não tem jeito. Precisa levar as crianças pro colégio de manhã, né? Não tem que fazer nada disso, mas mesmo assim a gente acorda meio que atrasado e tal. Verdade. Bom, vamos lá. Você vai acompanhar a partir de agora os principais destaques de hoje do Vida News 3 e 3. Manchetes do dia. Vamos começar aqui por Curitiba. Cláudia Ribeiro. O governo do Paraná vai lançar um sistema inédito de segurança nos lacres das placas dos veículos, que garante o rastreamento da origem e destino de cada placa. É polêmica essa iniciativa do Detran, mas enfim, está aí e começa a partir de junho em todo o estado do Paraná. Ainda em Curitiba, agora o destaque é de Ciro Júnior. Novo projeto de lei de combate às drogas é aprovado na Câmara Federal. Eu vou falar sobre isso com você hoje, na pergunta do dia. Fique atento. Agora vamos a Londrina, de Curitiba a Londrina. Quem está lá? Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes. Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema será Companheiros Sem Miséria. Me aguardem. Pode deixar que eu aguardo, Ciro Novaes, e voltamos agora a Curitiba, mas o destaque é nacional. Rogério Ataíde. De Suplicy para Lula, em uma carta encaminhada ao ex-presidente. Olha que humilhação, presta atenção, Luciana. Mas como se humilha esse homem? O senador reclama do isolamento político e mostra as contradições enfrentadas pelo PT quando o assunto é ética, Luciana. Eu quero só ver o que vai dar isso, viu, Rogério Ataíde? Como foi que o Suplicy se humilhou? Vou saber daqui a pouquinho na informação de Rogério Ataíde. Agora a informação é do esporte. Ciro Júnior. Atlético fica no empate com o Cruzeiro e o time sai vaiado de campo. Triste, né? Bem triste saber disso. Ontem nós estávamos aqui comemorando, até o término do programa estava 2-1. Terminou o programa e o Cruzeiro conseguiu virar, né? Colocar lá o 2-2, porque estava 2-0, 2-1, 2-2 foi o placar que fechou. Você vai saber todos os detalhes daqui a pouquinho com Ciro Júnior e Léo no esporte. E ainda hoje você tem duas entrevistas aqui no estúdio. A primeira com a Letícia Camargo, que é da Comissão Executiva da Rede no Paraná. Vamos falar de partidos novos que estão começando aqui em todo o Brasil. E também vamos falar com o presidente estadual do PPC, o Partido Progressista Cristão, Daniel Alberto Tornesi. Daqui a pouquinho essas duas entrevistas para você. Essas e outras informações a partir de agora aqui, somente aqui, no Vida News, que está no ar. 3:05. Vida News. Tempo e temperatura. O estado do Paraná tem uma trégua nas chuvas nessa primeira metade do feriado prolongado e retorno dessas mesmas chuvas a partir do sábado e domingo. Isso porque temos agora uma massa de ar mais seco dominando o sul do país, o que garante em boa parte do estado paranaense uma quinta e uma sexta-feira de tempo mais aberto, mas até o final da sexta-feira áreas de instabilidade já avançam a partir do norte da Argentina e Paraguai. E, portanto, no finalzinho da sexta-feira já podemos ter as primeiras pancadas de chuva, mas vai ser ao longo do final de semana, o primeiro final de semana de junho, que devemos ter o retorno das pancadas de chuva. Tempo mais instável, com chuva até apresentando volume significativo do centro para
o oeste do estado ao longo do sábado, o domingo com tempo fechado, com chuva a qualquer momento, e dessa vez a parte leste do estado tem os maiores volumes acumulados. Portanto, o feriado começando com uma condição de tempo aberto, temperaturas baixas, terminando novamente com essa chuva. A boa notícia para quem já está cansado de toda essa chuva é que a próxima semana deve ser com tempo mais seco no estado do Paraná. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. Trânsito intenso ainda nas estradas que cortam o Paraná por conta do feriado de Corpus Christi. Na BR-277, sentido Curitiba-Campos Gerais, o tráfego está intenso com registro de 1.030 carros por hora nesta rodovia, sendo que o normal é de 300 carros por hora. Portanto, o tráfego sim está intenso. Ainda na BR-277, sentido litoral, bastante movimento nesse momento, 960 carros por hora. 3h07. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente nesse momento. Mas claro, nesse período, sempre pela manhã, o Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, amanhece fechado. Entre os 27 voos domésticos que estavam programados até as 9 horas da manhã de hoje, 6 atrasaram mais de 30 minutos e um foi cancelado por conta do nevoeiro. 3h08. Vida News. Entrevista. A pré-candidata à presidência da República, Marina Silva, está viajando por todo este Brasil na tentativa de buscar assinaturas para formalizar a rede, fazer com que a rede, esse novo partido político, saia do papel. Para isso, ela precisa de 500 mil assinaturas e já tem mais de 400 mil assinaturas em todo o Brasil. Vamos conversar aqui com a Letícia Camargo. Ela é gestora ambiental e faz parte da Comissão Nacional da Rede aqui no Paraná. Letícia, boa tarde. Boa tarde. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Eu gostaria de saber de você, então, o seguinte. A rede já começa a ser uma realidade. O que se pretende com este novo partido? Se pretende, acima de qualquer coisa, trazer uma nova política para o cenário político brasileiro. Que seria essa nova política? Bom, a gente acredita que essa nova política nasce da situação atual que existe no Brasil, que é o cidadão, a população não encontrar mais representação nos partidos que existem. Então, por nós não conseguirmos nos identificarmos mais com as representações que existem no momento, a rede vem para trazer uma representação de luta do cidadão que acredita que agora é hora e tem como a gente mudar o que temos aí. Agora, figuras antigas podem vir à tona agora no Rede também, porque você fala que é uma nova tentativa, fazer uma política diferente, mas é possível que candidatos, ou que deputados, ou que vereadores acabem integrando a Rede. Sim, isso é possível e isso está acontecendo já também. São os simpatizantes, né, da nossa ideologia, dos nossos princípios, que estão se aproximando, e a gente acredita que vai acabar configurando um partido totalmente plural, que vai ser estruturado pelo que nos une, não pelo que nos separa. Então, o objetivo vai ser o mesmo, então são gerações novas, gerações mais antigas, todos juntos nessa nova configuração. Quando se fala em novo partido, se pensa em balcão de negócios. Lá vem um novo partido para negociar cargo, para negociar com outros partidos. Não é essa a intenção da Rede? Não, nunca foi, nunca foi, não será. Eu sempre tenho que perguntar, até o difícil. Não, o importante é entender que a rede não é uma ideia da nossa porta-voz, a Marina Silva, e sim uma ideia desses grupos e desses segmentos que numa organização nacional começaram a discutir, debater e perceber que era hora da gente buscar uma nova frente política de representação. Então, com certeza, se a gente sentiu essa necessidade, é porque no que temos hoje a gente não se identifica. Então, não vai ser mais do mesmo, de jeito nenhum. Ideologia. Tem uma linha ideológica, esquerda, direita, centro? Qual é a ideologia da Rede? Bom, como eu falei, nós somos um grupo muito plural. Então, esse tipo de definição
tem as discussões internas que acontecem. Normalmente, o que tem sido falado sobre a rede é que a gente é um grupo de posicionamento. A gente não vai dizer que a gente é oposição, que a gente é situação, e sim que a gente tem um posicionamento claro, e também a gente tem definido que queremos quebrar paradigmas, entendeu? Então, se for para ficar definindo esquerda ou direita, a gente vai estar repetindo como sempre acontece na política brasileira. E a gente acredita que a gente pode estar à frente, nem na esquerda, nem na direita. Só que, ao mesmo tempo, é legal deixar claro que as correntes ideológicas estão presentes na rede. É impossível não estar. Exatamente. As pessoas têm uma ideologia, qualquer uma que se integre à política já pensa de alguma forma. Com certeza. E isso que é o mais interessante da rede, o espaço para debate totalmente plural e democrático para a construção do nosso ideal de rede, independente das correntes de onde vem. Outra coisa interessante, você falou antes da gente vir para o ar, você estava comentando nos bastidores que não existe presidente, não existe vice-presidente. O que vocês estão pretendendo com isso, Letícia? A gente está trazendo uma formação, uma estrutura baseada em colegiados e também em empoderamento, porque a nossa principal busca com a criação desse partido é, num primeiro momento, trazer de volta a ética para a política e combater mesmo diretamente a corrupção. Então, o processo, né, depende também de desconstruir formas que já funcionavam em outros partidos antes, a estrutura de um partido. Então, a ideia do colegiado e de empoderar cada militante, principalmente cada cidadão que apoia a rede, para entender que essa pessoa faz parte, assim como qualquer um na coordenação, é o principal. Então, a gente pensando nisso, no empoderamento, na participação e na responsabilidade socioambiental política, a gente fecha assim, o pacote do que a gente está buscando mesmo como a nova política da rede. Vai dar tempo de conseguir achar candidatos já para o Paraná no próximo pleito? A gente está bem focado na nossa campanha de coleta de assinatura. O nosso objetivo é somente nesse primeiro momento conseguir os 500 mil, porque falar de candidatura sem ter conseguido constituir o partido é meio esquizofrênico. A gente tem que antes ter certeza que esse partido vai sair, e como a gente tem a nossa meta e até metade de junho para conseguir as 500 mil, nós vamos focar só nisso. Para candidaturas, aí é nosso segundo passo depois de fechar as 500 mil no Brasil. Letícia Camargo, eu gostaria de agradecer muito sua presença e participação aqui com a gente. Uma boa tarde para você. Muito obrigada pelo espaço. E só para finalizar dizendo que você que também acredita que os partidos que estão aí não te representam mais e que a política brasileira passou a ser uma grande frustração como cidadão, venha para a rede, entenda que a nova política é possível e que você é quem faz essa nova política. Então, entre em www.brasilemrede.com.br, imprima a nossa ficha de apoio, assina e entrega na nossa sede aqui em Curitiba, que é na Rua 15, no número 467, no 5º andar. Centro de Curitiba. No centro de Curitiba. Valeu, Letícia. Um grande abraço. Obrigada. Vida News. Ouvinte Vida. E a Câmara Federal aprovou ontem a internação involuntária para os dependentes químicos e aumentou a pena para os traficantes. Você concorda com estas medidas? Daqui a pouquinho você vai ouvir aqui uma matéria sobre esse assunto do Ciro Júnior, mas eu já começo a perguntar para você. Você concorda? Concorda com uma pena maior para traficantes? Concorda que o dependente químico tem que ser internado mesmo que ele não queira? Ligue para cá e participe. O nosso telefone é o 3029-9290, o torpedinho é o 9229-1359 e você pode e deve participar também pelas redes sociais. Léo, concorda? Completamente, né, Lu? Completamente. Existe aquela situação de estar aí tirando o direito de ir e vir do cidadão e tal, mas eu acho que a partir do momento que a pessoa se torna dependente, ela é um doente, né? Exatamente. E o doente não tem querer. É como criança, não tem querer, né? Eu acho que aí fica por conta dos pais, dos familiares, e eu acho que só uma mãe e um pai que precisa amarrar o filho em casa, que isso existe bastante, né? Nesse país. Aliás, eu vi isso em Paranaguá. Uma mãe me ligou desesperada porque teve que simplesmente algemar o filho na cama. E esses dias eu vi que uma mãe fez isso e quase foi presa, foi ameaçada de ser presa. Então eu acho que isso vem para ser a solução desses casos. A gente comenta as coisas aqui e às vezes eu trago a história realmente como é, a vivência de tudo isso como é,
porque tem muita gente que está em casa, está lá do outro lado e não sabe qual que é o drama de se viver diariamente com uma pessoa dependente de crack, por exemplo. A tristeza que é uma mãe ter um filho, o filho sai de casa hoje, Luciana, e volta daqui um mês só, ou às vezes não volta mais. Às vezes vira mendigo, às vezes está jogado pela cidade aí, nas ruas da cidade. Um bom exemplo é o rapaz lá que foi fotografado no ano passado, conhecido como Mendigo Gato. Que era um rapaz muito bonito, foi fotografado exatamente por conta disso. Isso, e eu vi todas aquelas matérias envolvendo ele, quando encontraram ele na rua ainda drogado e tal, eu falei, poxa, o único responsável e capaz de conseguir mudar a vida desse rapaz é Cristo. E foi o que aconteceu, porque eu acreditava que, em termos físicos, a mente dele já estava condenada. E graças a Deus a gente pode ver hoje a recuperação dele, parece que ele voltou ao normal, consciência normal, se arrepende de tudo que aconteceu e falou, e publicou isso, tornou público que a meta dele agora é ajudar as pessoas que também estavam como ele. Então eu faço votos que realmente ele tenha se recuperado e possa multiplicar esse tipo de situação, né? Esse tipo de auxílio. Mas eu concordo sim com esse tipo de lei que foi aprovada e com esse aumento da pena, eu não sei em quanto foi, até seria interessante saber. Vai vir em detalhes. Pra gente saber realmente como é isso, porque o grande problema da nossa sociedade hoje são as drogas. As pessoas veem de maneira isolada a maconha, o crack, a cocaína, o dependente, o direito de usar droga, de fazer o que quiser com o corpo, mas esquecem que toda essa droga financia o crime organizado, que contribui aí pro bandido ter a arma na mão, pro sequestrador ter condição de fazer sequestro e os outros praticantes dos outros crimes também terem condição. Então, hoje quem financia a violência no Brasil é sim a droga. E eu acho que toda medida que possa ser tomada contra, eu sou favorável. Tem duas situações e dois panoramas. Um é o traficante, que deve ser preso e deve ser punido. E o usuário não pode ser tratado como um bandido e como um marginal. O usuário é um doente, ele precisa ser tratado e precisa ser curado e ser salvo. As pessoas confundem as coisas de que drogado é tudo vagabundo e tem que matar. Não, não é isso aí. Os caminhos são diferentes. O traficante deve ser sim punido, como a lei está oferecendo agora, e o usuário deve ser salvo, deve ser cuidado e tratado. Como também a lei está prevendo nesse sentido. E com clínicas decentes, pagas pelo Estado, pelo nosso dinheiro. Em vez da gente pegar e resolver problemas dos países de fora, como estão sendo feitos agora, de perdoar dívidas bilionárias de países de fora, a gente tinha que investir nesse tipo de situação. Clínicas que reabilitassem essas pessoas. E várias pessoas estão aqui participando com a gente. Eu vou ler algumas participações. A Delmarise Santos diz que sim, ela concorda com certeza com esta ação da Câmara Federal. A Maria Luísa Novaes Fernandes, minha irmã, um grande abraço para você, Malu. Ela coloca aqui, demorou já para aprovação desta lei. A Jucimara Pilate diz, na minha opinião, não deveria nem chamar internação, mas sim limpeza social. Empurraram muitos e muitos anos com a barriga, agora que o Brasil vai sediar a Copa, estão gastando milhões. Precisam melhorar a imagem do nosso país. Somente em 2013 resolveram fazer alguma coisa em relação aos usuários de substâncias psicoativas. Existem locais adequados para receber essas pessoas? Ela pergunta. Estão fechando os hospitais na capital, as comunidades terapêuticas não podem receber esses usuários. Vão internar como? É brincadeira? Daí vai sobrar para quem? Pergunta a Jucimara. 3h20. E ainda sobre esse assunto, várias outras participações. A Miriam Esbravati, ela é lá de Pontal do Paraná, ela diz que concorda com a Jucimara que não existem ainda locais adequados para estas pessoas. Mas é isso que agora, com a regulamentação dessa lei, se for agora aprovada também pelo Senado, que vão fazer. Com certeza, a partir deste momento, é que estas coisas vão ter que aparecer. Precisa se investir, sim, em clínicas de recuperação e em clínicas decentes, como disse aqui o Léo, com toda certeza. Daqui a pouquinho, mais participações dos ouvintes. 3h20. Giro de reportagem. Vamos girar a nossa reportagem, começando aqui em Curitiba. O Detran do Paraná lançou um sistema inédito para evitar a clonagem de placas. As informações são de Cláudia Ribeiro. O governo do Paraná vai lançar um sistema inédito de segurança nos lacres das placas dos veículos, que garante o rastreamento da origem e destino de cada placa. A novidade foi detalhada nesta quarta-feira pelo diretor-geral do Detran, Marcos Trade, aos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Ele foi convidado a esclarecer as dúvidas dos parlamentares pelo líder do governo na Assembleia, Ademar Traiano. Toda e qualquer dúvida que possa surgir em relação a questões pontuais do governo, elas devam ser esclarecidas com a presença de secretários, de diretores, porque o nosso governo é um governo transparente. O
Paraná é pioneiro na modernização dos lacres das placas. Segundo Marcos Tradi, isso vai facilitar o processo de fiscalização e substituição. Nesse projeto, dessa forma, envolvendo uma entidade que representa fabricantes de placa, e que são em torno de 170 fabricantes de placa, é um projeto inédito no país com essas características e que cumpre com uma determinação do Denatran, que é a portaria 272 de 2007. Na realidade, os estados da federação deveriam ter se enquadrado nessa condição desde 1º de janeiro de 2013. Perfeito? Nós estamos um pouco atrasados, porque tratamos disso de forma aberta com a Associação de Fabricantes, que nos apresentou um projeto moderno, inovador, e nós adotamos. O lacre tem um código que pode ser lido pela maioria dos aparelhos celulares com câmera fotográfica e acesso à internet, o que evita erros de digitação. A taxa do Detran, que é de R$ 16,95, sempre existiu e não vai aumentar. O valor cobrado no Paraná é um dos menores do país, abaixo do praticado pelo Detran de São Paulo, que é de R$ 74,57, e de Minas Gerais, que é R$ 42,53. De acordo com Marcos Tradi, o valor será pago em boleto, o que não acontecia antes pela falta de controle na fabricação. O boleto vem especificado o código e a taxa relativa ao Detran. Não há o menor problema operacional para o cidadão, a não ser que ele faça a opção de pagar ele mesmo a taxa. Isso será facultado a ele. Vida News. Neste momento, 3h23, e a gente estava recebendo aqui uma visita especial do nosso ouvinte, o Adir Chuvinski. Um grande abraço para você, Adir, ele que veio visitar o nosso estúdio. Neste momento, 3h23, 3h23. Diga, meu querido. Eu queria falar que é legal essa iniciativa do Detran? Iniciativa do Detran de poder proteger a gente. Gente, eu estava calculando aqui, existe aí uma grande polêmica religiosa também, de que cada um não pode ter um chip, de não pode ter uma identificação e tal. Mas pensa comigo, Luciana, como seria tão mais simples e mais fácil se fosse obrigatório, já de fábrica, o carro vir com um detector GPS, aí, um rastreador GPS, em todos os veículos terem, a polícia ter uma central que cuidasse disso, o governo, sei lá, alguém que blindasse isso e pudesse acessar esses dados somente em casos especiais. Por exemplo, furto, sequestro, enfim, esses tipos de situação. Não seria mais fácil para o Brasil? Não se economizaria muito mais em segurança pública? Eu sou a favor disso, que no meu carro, no teu carro, no carro do Ciro, tem esse tipo de dispositivo e possa também evitar aí clonagem de placa, roubo, perseguição policial ali, você já sabe quem é, o que se trata, como que é, que carro que é. Eu acho que facilitaria muito a nossa vida. Mas vai acontecer, viu, Léo? Já está programado para acontecer a partir de junho, mas a discussão foi terrível. Mas esse chip aí, vai no painel lá, um adesivinho, o policial acho que aponta lá um rastreador, alguma coisa, e daí lá diz que carro que é, como é que tá e tal. Se foi clonado, se não foi clonado. Eu achava legal um com rastreador mesmo. Todo mundo obrigatório rastreador. Porque o cara que roubar um carro aqui, não tem o que fazer com o carro. Acaba essa bagunça, né, Ciro? Mas, Léo, o rastreador já foi aprovado na Câmara a partir de 2014, já vai ser obrigatório os veículos zero sair com rastreador. O quanto antes, gente, porque a gente tem que parar para pensar o seguinte, vão me monitorar, saber onde eu tô, o que eu faço. Gente, você vive no Brasil. Qualquer lugar do Brasil que você tiver, se a polícia, a justiça quiser te pegar, vai te encontrar de qualquer maneira. Então eu acho que isso é muito positivo para todo mundo. Pensa, aconteceu um assalto, o cara levou teu carro, acabou o problema. Acabou o problema. Vai achar muito mais rapidamente. Agora tem gente que gosta de fugir também dessa situação e da justiça. Eu vejo isso em Pontal do Paraná. Aliás, por falar em Pontal do Paraná, um grande abraço à Fernanda, que está nos acompanhando através da internet. 3h25 e agora sim vamos ouvir as matérias com relação à internação compulsória de usuários de drogas e aumento de penas. Primeiro, vamos a Brasília com Paula Bittar. Caberá agora ao Senado analisar o projeto de lei antidrogas que prevê internação contra a vontade de usuários. A Câmara concluiu a votação da proposta. Segundo o texto, a internação involuntária deverá ser feita a pedido de um familiar e por um período máximo de 90 dias. O projeto também aumenta a pena mínima para o traficante que comandar a organização criminosa de 5 para 8 anos de reclusão. Ao fim da votação dos destaques, o líder do PSOL, Ivan Valente, falou contra a proposta. Nós somos contrários porque os Estados Unidos, o país que mais gastou $1 trilhão em 40 anos no combate às drogas, hoje está retrocedendo na sua política de combate, que as grandes experiências internacionais, como a de Portugal, o consumo de heroína caiu em 50% e não foi
através da repressão, foi através do acolhimento. Mas o autor do projeto, o deputado Osmar Terra, do PMDB gaúcho, defendeu um sistema mais repressor. Essa casa decidiu por um caminho de aumentar o rigor em relação às drogas. Eu acho que é um caminho que está faltando no Brasil. O Brasil, na verdade, nunca teve uma política sobre drogas articulada. Se a proposta que prevê a internação involuntária de usuários de drogas for modificada no Senado, terá que passar por uma nova votação na Câmara antes de ir para a sanção presidencial. De Brasília, a Paula Bittar. Vida News. Eu não sabia que ia passar na Câmara, mas ontem nós entrevistamos sobre esse assunto mesmo o vereador pastor Valdemir Soares, do PRB, que acreditava na aprovação, sim, destas medidas. E vou mandar um abraço para ele. Ontem eu não tive essa oportunidade, queria ter falado pessoalmente com ele. Parabenizar pelo trabalho, Luciana, porque ele está preocupado com uma situação, um problema muito sério da nossa sociedade, que tem muita gente que está lá onde ele está e não está nem aí para isso. É verdade. Então, parabéns pelo seu trabalho. Quando tem que criticar os políticos, a gente tem que vir aqui e contar toda a verdade. E quando faz trabalho sério, como está fazendo o nosso vereador aí, o pastor, merece sim ser parabenizado e mandar um abraço e tem o nosso apoio. Bom, e para o deputado federal Fernando Francischini, a internação compulsória foi um prêmio também para a família paranaense. Vamos ouvir com Ciro Júnior. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que muda o Sistema Nacional de Política sobre Drogas, o SISNAD, para definir condições de atendimento aos usuários, diretrizes e formas de financiamento das ações, permitindo, por exemplo, a internação involuntária dos usuários. O texto estabelece que a internação involuntária, ou seja, a internação sem o consentimento da pessoa que se droga, deverá ser feita a pedida de um familiar e com o atestado de um médico autorizando a internação. O usuário poderá ficar internado involuntariamente por até 90 dias. O projeto aprovado pelo plenário da Câmara aumenta de 5 para 8 anos de cadeia a pena mínima para o grande traficante integrante de organização criminosa. A pena máxima continua de 15 anos. Um dos defensores do projeto, o deputado federal Fernando Francischini, comentou sobre a aprovação do SISMAD. Nós aprovamos aqui na Câmara dos Deputados o projeto de lei que muda o Sistema Nacional de Política sobre Drogas, o SISNAD, para definir condições de atendimento aos usuários, diretrizes e formas de financiamento das ações, permitindo, por exemplo, a internação involuntária dos usuários. O texto estabelece que esta internação involuntária é aquela sem o consentimento da pessoa que se droga. Deve ser feita a pedida de um familiar ou com o atestado de um médico autorizando a internação. O usuário poderá ficar internado involuntariamente por até 90 dias, principalmente na dependência grave do crack. O projeto aprovado pelo plenário aumenta de 5 para 8 anos de cadeia a pena mínima para o grande traficante, aquele que é integrante de uma organização criminosa, estruturada, com divisão de tarefas, com mais de 4 integrantes, e a pena máxima agora é de 15 anos. A internação involuntária é uma ação de respeito com as famílias desesperadas com essa verdadeira epidemia do crack. E a pena maior para o traficante é a força da lei para quem merece. O único partido que votou contra o projeto foi o PT. O Partido dos Trabalhadores pretendia excluir do texto todo o artigo que faz mudanças nas penas estabelecidas na Lei 11.343/06. O plenário rejeitou o destaque e o artigo que aumenta a penalidade para o comando de organização criminosa foi mantido. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. Portanto, respondendo aí você, Léo, passou de 5 para 8 a pena mínima para o traficante, ou seja, qualquer traficante condenado tem que ter no mínimo 8 anos de reclusão de prisão. A máxima continua sendo a mesma coisa, 15 anos. É bom, positivo tudo isso, é consequência desse outro trabalho, não adiantaria nada aprovar o internamento compulsório se não aumentassem a pena. Mas vamos falar sério, Luciana, aqui, verdade mesmo. 8 anos é pouco. Ainda é pouco. Também acho 15 anos muito pouco para um traficante. Que crimes hediondos tinham que ser de 30 anos, o mínimo, né? Para começar a conversa, 30. Tem que cumprir 30. Eu já sou como Magno Malta, o senador. Ele diz que precisa ter prisão perpétua. Para esses casos, eu votaria com ele, prisão perpétua. Nesse país, mesmo. Nós vamos ter que pegar leve, porque para mudar para perpétua, vai ter que acontecer muita coisa. Então, eu acho que ainda é possível fazer 30 anos do cara preso, mas preso mesmo. Não, indulto de Natal, vai todo mundo para casa, depois volta quando quer. Deu nem 3 anos, 10% da pena. Não, traficante não.
Pedófilo, não. Estuprador também, não. Mas a gente sabe que é muito difícil, muito complicado. Os direitos humanos têm muita força ainda dentro desse país. E eu acho que seria, sim, uma pena justa de 30 anos com o cara trancado. Ponto, Ciro. Pois é, o que mais causa estranheza foi o partido da presidente votar contra essa emenda, esse projeto. A não ser que eles tenham uma proposta melhor, será? Não, na matéria que teve antes da Paula Bittar de Brasília, teve lá a defesa de um deputado dizendo que eles acham que nos outros países onde aconteceu penas severas, que não deu certo. Então libera de uma vez. É o que eles querem. Não prende mais o traficante, então, arruma um cargo lá pros traficantes, faz um ministério do tráfico, então. Você imaginou, já tem tanto ministério, mas isso, faz o ministério do tráfico, entrega o país de vez. Gente, os principais problemas de violência no nosso país são com as drogas. Sem dúvida. É a maconha, o crack, a cocaína traficada e a outra droga, a droga social que está na boca de todo mundo. O crime contra o patrimônio acontece por causa das drogas. Das drogas também. E a outra droga silenciosa e perigosa é o álcool, que mata no trânsito, mata dentro de casa, marido mata a mulher, enfim, todas as desgraças que a gente conhece e entristece a gente todo dia. Então eu acho que o governo deveria sim combater, porque vai economizar dinheiro na saúde, dinheiro na segurança, vai possibilitar... Na internação. Os policiais vão trabalhar, entre aspas, menos, tirando-se o poder de fogo dos traficantes e dos criminosos que praticam o crime organizado, enfim, cortando a droga, a renda da droga desse pessoal, vai ficar muito mais fácil. Eles estão fortalecidos hoje porque lhes foi dado folga durante todo esse tempo, né? Bom, vamos fechar agora o nosso primeiro giro de reportagem em Paranaguá. Porto de Paranaguá recebeu lotes de peças gigantes para uma nova empresa em Adrianópolis, aqui no Paraná. Quem traz o destaque, a matéria hoje, demorou para falar destaque, hein? É Juliane Silva. As peças destinadas à fábrica de cimento Margem, em construção no município de Adrianópolis, na região metropolitana de Curitiba, começaram a chegar pelo Porto de Paranaguá. A empresa está inserida no programa de incentivo Paraná Competitivo do governo do estado, que já atraiu mais de 20 bilhões de reais em investimentos. Vindos de 15 países diferentes, os primeiros volumes recebidos fazem parte do forno da indústria. Até o final do ano, estão previstas várias outras remessas, todas pelo Porto Paranaense. A unidade industrial da Margem Cimento, subsidiária da catarinense Supremo Cimento, no Vale da Ribeira, tem previsão de inauguração para o ano que vem. Este mês, já foram recebidas pelo Porto 2 remessas de peças. Foram 90 volumes, somando quase 800 toneladas recebidos da China. Nos próximos dias está previsto o recebimento de outras 2 peças de grande porte para a fábrica. A fábrica vai investir 340 milhões de reais no município e gerar 150 empregos diretos. Adrianópolis tem pouco mais de 6 mil habitantes, dos quais 4 mil vivem na área rural. De acordo com o diretor técnico da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, Paulinho Dalmas, o Porto de Paranaguá está preparado para receber todo tipo de carga especial e de projeto. O Porto de Paranaguá sistematicamente tem recebido grandes peças de grandes plantas que estão se instalando não só no Paraná como no Mato Grosso. Né? E mais uma vez agora estamos recebendo peças que deverão ser instaladas na fábrica de cimento em Adrianópolis. Sabe-se, ao tamanho das peças e as condições, o Porto usa de mão de obra especializada e espaços reservados para esse tipo de recebimento de equipamento. As peças estão ocupando o pátio do berço 208 do Porto de Paranaguá até a liberação para poderem ser transportadas até o destino final em Adrianópolis. Juliane Silva com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News. E já que estamos falando de litoral paranaense, o Diretório Estadual do PSOL deliberou pela constituição da nova direção municipal em Pontal. A nova direção conta com o músico Vinícius Prado na presidência, Graziele Basso na Secretaria-Geral, Camila Bispo na Tesouraria, Pedro Weisner na Secretaria de Comunicação e Sandra Mara na Secretaria de Formação. A nova direção municipal diz que quer constituir uma alternativa de esquerda ao modelo de desenvolvimento que vem sendo empregado em Pontal do Paraná. 3h36, intervalo e já voltamos. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Trânsito. A BR-116, sentido São Paulo, está com o trânsito bastante lento. Na região da Serra do Cafezal,
13 quilômetros de fila nas proximidades do quilômetro 352. Também no sentido Curitiba, obras na região de Registro, no quilômetro 442, tem 7 quilômetros de trânsito parado. Você que quer viajar agora em direção a São Paulo, bastante cuidado, porque realmente tem fila, viu? Vai demorar para chegar até o seu destino. 3h40. Vida News. Giro de reportagem. E rapidinho, girando a reportagem, agora vamos até Assis Chateaubriand. O município está ampliando o hospital e vai ter um centro da juventude. Os detalhes com Cláudia Ribeiro. As obras de construção do Centro da Juventude em Assis Chateaubriand começam ainda este ano e o local deve ser inaugurado no começo de 2014. É o que prevê o prefeito Marcel Henrique Miqueleto. O centro está entre os 30 que estão sendo levados a todo o estado pelo governo Beto Richa. A obra vai custar R$3.200.000 e o novo centro terá piscinas, quadras, ginásio poliesportivo, pista de skate, sala com mais de 40 computadores e será construído em um dos bairros mais populosos e carentes do município, o Jardim Progresso. O que está acontecendo em Assis Chateaubriand é um marco histórico da nossa cidade. Nós estamos levando a um bairro, o maior bairro do município e o bairro mais sujeito a esses jovens irem para a criminalidade. Então nós estamos disponibilizando esse centro para pessoas que nunca puderam entrar dentro de uma piscina, que nunca tiveram contato com a informática. Então você diminui o risco dela ir para o crime. São um bairro de mais de 5.000 pessoas. Então isso vai vir de encontro com essa população e eu tenho certeza absoluta que nós vamos trazer qualidade de vida para esse povo. O município doou uma área de mais de 10.000 metros quadrados para a construção do Centro da Juventude. O convênio vai ser assinado nos próximos meses. Nós vamos fazer a assinatura levando o governador e a secretária lá em Assis Chateaubriand e aí fazendo a assinatura começa a obra. Vida News. Você acompanhou aí a matéria da Cláudia Ribeiro com relação a Assis Chateaubriand. E hoje eu vou comentar porque, enfim, foi sui generis. O senador Roberto Requião, no seu Twitter, fez novas críticas ao governo Beto Richa do PSDB. Dessa vez, por conta da prestação de contas feita essa semana pelo secretário Luiz Cláudio Halle no plenário da Assembleia e que demonstrou que as contas do Estado estão em risco por conta dos limites prudenciais, principalmente com relação ao funcionalismo público. Requião disse literalmente, abre aspas, tá lá no Twitter dele para todo mundo ver. Secretário vai à TV e diz que Paraná está quebrado. Malditos, diz Requião. Quebraram o nosso estado em 2 anos e meio. Irresponsáveis, incompetentes. Frase de Roberto Requião, microfone abertíssimo para a resposta do governo Beto Richa para quem quiser responder. 3h41. E vamos agora ainda no giro de reportagem a Brasília com Marina Fauci, que traz informações sobre os brasileiros. Os brasileiros vão continuar com descontos na conta de luz. Mariana. O governo vai assegurar o corte médio de 20% no preço da energia elétrica. O desconto em vigor desde o início do ano será mantido pela presidente Dilma Rousseff, que edita um decreto a ser publicado em edição extra do Diário Oficial da União, ainda nesta quarta-feira. O anúncio foi feito pela ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que desde terça vinha apostando em uma articulação política entre a Câmara e o Senado para a votação da MP 605, que garante a redução da energia. Nós estamos fazendo esse encaminhamento para que nós possamos assegurar, como a presidenta se dispôs e determinou a redução da conta de luz e também depois fazer o encaminhamento da matéria tributária. Já os detalhes foram repassados pelo ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. A medida provisória 605 chegou a ser aprovada pela Câmara, mas o presidente do Senado, Renan Calheiros, se negou a incluí-la na pauta de votação, porque a matéria chegou à casa a menos de 7 dias do período de vencimento, norma que foi estipulada pela mesa diretora do Senado depois da corrida para a votação da MP dos Portos. Segundo o ministro Edson Lobão, sem essas medidas, a conta de luz teria um acréscimo em média de 4,6% no país. Em alguns estados, o aumento seria ainda maior. Nada se alterará na conta de energia dos brasileiros. Ou seja, a redução de 20% veio para ser definitiva. O decreto deve envolver quase 3 bilhões de reais, segundo o que disse o ministro, e também deve contemplar repasses que usinas térmicas teriam a receber no segundo semestre deste ano. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fauci. Vida News. 3h44.
Vida News. Esportes. E rapidamente as informações também agora do esporte para você que está acompanhando para ouvir o esporte. Vamos começar pelo Atlético Paranaense, que ontem fez sua partida. Ciro Júnior. Pois é, Luciano, o que parecia que ia terminar numa festa para o torcedor atleticano terminou numa tragédia, que nem um tango de Gardel, né? O Atlético começou jogando muito, 2 gols, Fábio fazendo excelentes defesas, mas daí parou, o Cruzeiro tomou conta do jogo, fez 2-1 e logo 1 minuto do segundo tempo empatou o jogo ali e acabou. A torcida do Atlético começou a gritar olé para o Cruzeiro, começou a vaiar no final do jogo, infelizmente... Perdeu a paciência, né? Perdeu a paciência e o Atlético, em 2 jogos com 1 ponto apenas conquistado, o São Paulo, por exemplo, já tem 6, já começou que nem os outros anos, né, Luciano? Começou tendo que recuperar depois. Uma pena, e eu quero que o Drubsky põe na cabeça que o Marcão não é jogador de futebol, ainda mais para um time de primeira divisão. Bom, eu já gostaria de dizer que eu quero que o Petralha ponha na cabeça que o Drubsky não é treinador para o Atlético Paranaense. Não, o Drubsky também não é treinador nem de Série A nem de Série B. Luciano, no passado na Série B ele até teve um lampejo de sucesso, mas não é um treinador que o Atlético precisa. Para mim, o Dado Cavalcante hoje é o melhor técnico dos 3 disparado e é o do time que está na segunda divisão. Ou seja, o Atlético já enfrenta agora, não tem descanso, sábado já pega o Flamengo no Arena Joinville e vai ser outra pauleira. O Flamengo veio de derrota agora de ontem para Ponte Preta e quero ver, Luciano, um jogo que vai ter mais torcedor do Flamengo que do Atlético, vai ser no mínimo um estádio neutro. Bom, eu fui quem acertei o placar 2-2, mas não gostaria de ter acertado realmente esse placar, acreditava que seria diferente no decorrer dessa partida. Alguma outra informação do Atlético, Ciro? Então, Luciano, amanhã a gente comenta mais sobre a escalação do Atlético que vai enfrentar o Flamengo. Daí. Ok, Coritiba, que infelizmente não rolou ontem, viu, Luciana? Essa é a melhor definição. Ontem não rolou. Não rolou? Não rolou. Não rolou. Apesar de toda a nossa expectativa de que fosse rolar. Todo mundo achou que rolaria. Expectativa alta ontem, mas o time não teve um bom rendimento. Mais uma vez eu vi o Vitor Ferraz atuando mal pra caramba, dando passe no pé dos adversários, cruzando pessimamente mal, o Marquinhos Santos voltando ao normal, né? Mexendo errado no time, tirando o Alex cedo demais, fazendo complicações, tendo complicações durante o decorrer da partida. A gente viu um Coritiba que teve até vontade, mas não conseguiu concluir em gol. Sem velocidade, mexeu mal o técnico Marquinhos Santos, colocou o Arthur de maneira errada, na minha opinião, no momento errado, poderia ter mudado antes, ter tirado o David do jogo, dado mais velocidade para esse time, tirou o Geraldo, matou completamente na frente o Coritiba e aí acabou amargando o empate. Logicamente, no Campeonato Brasileiro, julga-se aí pelos especialistas que o correto é vencer em casa, empatando fora já tá bom, já tá legal, mas na minha opinião, contra o time do Bahia, com muitos problemas que tem esse elenco do Bahia, muitos problemas sérios, o Coritiba deveria pelo menos ter feito 1-0, mas não conseguiu sair disso. Mais uma atuação ruim, fraca do craque Alex, que vem meio apagado aí desde a final do Campeonato Paranaense, deve estar sentindo a sequência de jogos. O Alex com certeza em breve deve ser poupado no time do Coritiba. Falando já da próxima partida contra o Goiás, falava-se que o Rafinha reuniria condições de jogar contra o time do Goiás no próximo domingo, mas infelizmente ele não tem como viajar com o time, ainda não está recuperado fisicamente, medicamente, clinicamente ainda também não está recuperado, então o Rafinha vai retornar apenas no dia 6, se eu não me engano, na partida que o Coritiba vai fazer contra o time do Fluminense, então nada de Rafinha por enquanto. Ok, alguma outra informação? Paraná Clube, Ciro? Então, o Paraná Clube já embarcou para São Paulo, que enfrenta amanhã o Oeste em Itápolis. O atacante Paulo Sérgio embarcou com o time, vai estar lá com a posição do treinador Dado Cavalcante. Sem previsão para o Rafinha? Mas o Dado Cavalcante, então, vai colocar provavelmente o Paulo Sérgio no segundo tempo. Ele já afirmou que vai manter o mesmo time que enfrentou o São Caetano ontem, com o JJ no ataque. E como a gente sabe que o Dado Cavalcante não é teimoso, ele vai ver que o Paulo Sérgio é muito mais jogador que o JJ. Logo, o torcedor paranista vai estar vendo o Paulo Sérgio, que veio do Operário, que já foi jogador do Flamengo, tal, como titular do time. Ok, essas as informações do esporte. Vamos seguir então, daqui a pouquinho, se tiver mais alguma informação do esporte de última hora, por favor, Léo e Ciro Júnior estejam a postos. 3h48. Vida News. Crônicas. Dirceu e Erenice agora fazem lobby juntos em Brasília. A reportagem de Veja dessa semana revela que os dois ex-ministros afastados da Casa Civil após escândalos atendem juntos empresas e empresários interessados nos mais variados negócios com o governo. Abre aspas.
Até junho de 2005, quando chefiava a Casa Civil da Presidência da República, o então ministro José Dirceu centralizava praticamente todas as ações do governo. Poderoso, nada acontecia em Brasília sem antes passar pelo seu gabinete. Flagrado no comando do Mensalão, o maior esquema de corrupção política da história desse país, ele deixou o governo, abriu o escritório da advocacia, arregimentou clientes da iniciativa privada e está ganhando muito dinheiro vendendo uma mercadoria das mais valorizadas na praça, a influência no poder. Já a ex-ministra Erenice Guerra chefiou a mesma Casa Civil até setembro de 2010. Pilhada no comando de um esquema familiar que assessorava clandestinamente empresas privadas interessadas em fazer negócios com o governo, ela foi demitida. E assim como Dirceu, montou um escritório de advocacia, reuniu uma carteira de clientes na iniciativa privada e também lucra, oferecendo acesso ao poder. A novidade é que os dois ex-ministros agora estão operando juntos. Montaram em Brasília um lobby especial, uma parceria que atende a empresas e empresários interessados nos mais variadas negociatas com o governo. Fecha aspas. É mole ou quer mais? Não dá para duvidar que tem até salas próximas à da presidência. As portas do palácio continuam abertas para que circulem livremente todos os quadrilheiros e condenados. O povo é só um pequeno detalhe. José Dirceu, o consultor lobista mais quente da República, que onde quer que brote um caso suspeito, incluindo gente do PT e dinheiro alto, cedo ou tarde, o nome de Zé Dirceu aparecerá. Ele e sua sócia Erenice têm se esgueirado nas sombras como intermediadores de negócios entre a iniciativa privada e o governo desde 2005, quando ele foi expurgado do cargo de ministro por causa do escândalo do Mensalão. Sem emprego, argumentou que precisava ganhar a vida e se reinventou como consultor, o eterno eufemismo para lobista, sempre com apoio da presidenta. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Entrevista. E hoje aqui no estúdio do Vida News nós estamos recebendo 3 pessoas do Partido Progressista Cristão, Partido Novo, que está sendo articulado em todo o país. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto primeiro é o articulador, o Amaury Miller Castanho. Boa tarde. Boa tarde a você, Luciana Pombo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Ciro, e a todos os ouvintes do Vida News. Obrigada por ter vindo até aqui o nosso estúdio. Me conte como é que nasceu a ideia do partido, como é que está hoje o PPC? O PPC nasceu, de fato e de verdade, pela necessidade de militância real e verdadeira a favor da família brasileira. Em defesa da família. Em defesa da família brasileira. E, na verdade, existem militantes de certas categorias no Brasil, ou de certas classes, que têm tentado impor, inclusive, segundo a opinião do PPC, sobre, na educação básica no Brasil, por exemplo, até se envolvendo na questão da opção sexual dos nossos filhos. E isso foi um dos motivos da grande necessidade do nascimento do PPC 77, em defesa da família brasileira. Como é que está hoje em coleta de assinaturas? Nós estamos em fase final em vários estados. Nós temos aqui no estado do Paraná, agora inclusive vou passar neste exato momento, e quem vai falar sobre isso contigo, Luciana, e com os ouvintes, são 2 pessoas que fazem parte da cabeça do partido. O nosso presidente estadual, Beto Tornese,
que é o Daniel Alberto Tornese, conhecido, né? Boa tarde, viu, Beto Tornese? E Boa também tarde. o pastor Humberto Almeida, da Igreja do Evangelho Quadrangular de São José. Eu passo a bola nesse momento para eles, que terão mais detalhes sobre o andamento, mas nós já estamos em fase do meio para frente, né? Olha, isso é bom, bem importante. Humberto Almeida também, pastor, boa tarde, prazer em recebê-los aqui. Boa tarde. Bom, eu gostaria de saber então sobre esse assunto, eu não sei qual dos dois vai falar comigo, você, né, Beto Tornese, como é que está essa fase então? Quantas assinaturas nós temos? Já dá para dizer que o partido vai ser criado ainda esse ano ou não? Boa tarde, Luciana, boa tarde, Ciro, boa tarde, Léo. O partido já está em 3 estados no Brasil com assinaturas bem adiantadas, com certeza, com a ajuda de Deus, a gente vai conseguir a total de assinaturas. No Paraná é uma questão de tempo, porque acreditamos que em 2 meses, no máximo, teremos todas as assinaturas necessárias para a criação do partido no Paraná. E como é que está o quadro de vocês? Já tem gente suficiente aqui no Paraná? Pessoas da política mesmo, já consagradas, estão dentro ou vocês estão pensando em pegar pessoas novas? Como é que está esse cenário? Temos pessoas que são deputados já no partido, que são vereadores, que estão descontentes com a atual política de outros partidos cristãos e vieram para o nosso partido lutar pelo direito da família. Ainda não podem ser divulgados esses nomes, logicamente, porque não saiu do papel, né? Mas que bom que já existem esses nomes, essas pessoas aí dentro do partido. Agora, pastor, como é que está essa junção igreja e partido? Como é que está na cabeça até das pessoas que estão entrando nesse novo partido? A gente tem vários partidos cristãos, esse também é um novo partido que, segundo o próprio Mauri colocou aqui, está defendendo a família. É verdade, boa tarde, Luciana, Léo, Ciro, aos amigos ouvintes da rede Mercosul. De fato, há uma grande barreira ainda a ser rompida, essa questão unir política e religião. A gente sabe que, infelizmente, muitos cristãos, por falta de entendimento ainda... E já não gostam de política. Não gostam, já afirmam que política é coisa do diabo, o que é totalmente antibíblico, não é verdade? É verdade, já que toda autoridade ela é constituída por Deus. Perfeitamente, está mais do que escrito, registrado, os grandes políticos da própria Escritura Sagrada, nós encontramos muitos homens que foram muito usados por Deus na política, e a própria palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, nós estamos trabalhando muito para que essa cultura venha a ser mudada, para que os cristãos abram a cabeça, para que haja esse empenho, esse envolvimento para decisões políticas. Nós estamos vendo a família sendo muito atacada, essa questão que diz respeito à educação sexual, orientação sexual. Então, há uma grande barreira ainda a ser vencida. Beto Tornese. Complementando o que o companheiro Humberto falou, temos como exemplo na Bíblia José e Davi, o rei Davi, né? Que foram ótimos políticos e deixaram a marca deles na história. E muita gente acaba tendo essa dificuldade, né, de entender que a política está até no dia a dia. Muitas vezes até no nosso dia a dia, dentro de casa, quando a gente estabelece algumas ordens, a gente está fazendo de alguma forma política sim. Agora, é um partido de uma igreja, pastor, ou não? Não, certamente não é o partido de uma igreja. É um partido... É um partido que defende princípios cristãos, não é verdade? Tudo aquilo que é Escritura Sagrada. Eclético. Né? Defendemos o que a palavra orienta, conforme a palavra orienta, é o que nós defendemos como princípios cristãos, que hoje a gente sabe que não tem sido defendido. De fato, há uma grande irresponsabilidade quanto a essa obrigação que a igreja tem de defender princípios. O aborto está aí, é uma prova disso, o aborto sendo aprovado, não é verdade? E outras questões que no momento não cabe aqui compartilharmos. E não é um partido só de evangélicos, é um partido de evangélicos, católicos, todos aqueles que acreditam na vida, todos aqueles que acreditam na família, do modo como está escrito na Bíblia. Vocês não têm medo que o partido acabe sendo taxado, por exemplo, eu vou perguntar porque é minha função, gente, com um partido homofóbico, por exemplo? Olha, no nosso entendimento, a homofobia, ela criou uma vertente aí que nós entendemos que não deveria. Somos contra qualquer violência, qualquer agressividade, seja contra animais, contra o ser humano, principalmente qualquer tipo de agressão. O que nós não aprovamos é o que a Bíblia também não aprova.
a união entre dois homens, que hoje nós estamos vendo o ativismo gay aí, querendo destruir a família, usando apenas a questão da homofobia, o ataque aos homossexuais, que tomou uma vergente que está se tornando verdadeiramente anticristão. Mas a cristofobia, eu costumo dizer, é que está acontecendo hoje, que não deveria. Então, eu não sei se... O Amaury, eu vi que queria falar também. Amaury, pode falar. São fatos, fatos importantes, aliás, muito importante sua pergunta e inteligente e oportuna. Homofobia. Nenhuma classe, nenhum grupo de pessoas no país tem direito de ser superior aos demais. Ou seja, nós estamos sofrendo a cristofobia, a cristianofobia, a bibliofobia há tantos anos e nem por isso tentamos impor nossa regra e a nossa conduta para todo o Brasil. Muito menos queremos impor na marra que dentro do ensino básico fundamental do Brasil, as crianças sejam obrigadas a ter a opção religiosa imposta por nós, assim como não queremos que elas também sejam orientadas sexualmente por nenhuma classe, nenhuma categoria, nenhum partido, e nenhum governo, e nenhuma secretaria ou ministério do Brasil, por ninguém. Seria a liberdade realmente de expressão também de vocês, Sim. lógico. O partido nasce em defesa da família e do cristianismo no Brasil. Ok, gente, infelizmente o meu tempo está acabando. Eu acho que a gente poderia falar muito ainda sobre esse assunto. Quem quiser de alguma forma se integrar ao partido faz o quê? O blog. Entra no blog Partido Progressista Cristão Paraná.blogspot.com.br e Facebook. E no Facebook pode procurar por Daniel Tornese, ou Amaury Castanho, ou Humberto Almeida. Ok, muito obrigada a vocês três pela presença de vocês hoje aqui. Hoje a gente falou sobre 2 partidos novos, a rede que está nascendo, a gente entrevistou a Letícia Camargo, e também agora estamos falando sobre o Partido Progressista Cristão. Obrigada pela entrevista, pela participação de vocês aqui. Uma boa tarde. Nós que agradecemos. Damos os parabéns para vocês pela excelente conduta desse programa e pela apresentação independente, imparcial e o profissionalismo dos senhores. Muito obrigada, viu? Um grande abraço a todos vocês. Vocês também. 4 horas pontualmente em Curitiba. Vida News. Voadora do dia. E a voadora do dia vai, infelizmente, para o Partido dos Trabalhadores, que lá no Congresso Nacional resolveu ser contra a votação que garantiria a todos os dependentes químicos, e garantiu, aliás, a clínica de recuperação, mesmo que eles não quisessem ir. O PT foi contra, e foi contra principalmente a parte da lei que estabelecia, sim, penas rigorosas para os traficantes. Se posicionaram contra, e por isso a voadora, sem dúvida nenhuma, vai no PT, no Partido dos Trabalhadores. E rapidamente aqui vou ler algumas das participações de hoje sobre esse assunto e que chegaram aqui no nosso Facebook. A Rosemaria Almeida de Oliveira diz: concordo com a opinião da assistente social Josimara Pilati, porque só agora o Brasil se organizou com leitos hospitalares, comunidades terapêuticas e outros equipamentos públicos para resolver esta situação? Pergunta a Rosemary. Não, por enquanto não. Eu já respondo para você. Por enquanto isso não aconteceu, infelizmente. O José Domingos dos Santos diz: já é um começo, Luciana, mas falar em acabar com a plantação de maconha, por exemplo, ninguém toca nesse assunto, infelizmente. Ele diz. A Marli Homer diz: eu sou sim totalmente a favor desta votação, desse projeto. Tomara que o Senado também aprove. O Ciro Novaes diz: sem dúvida, totalmente a favor. E como disse o Léo, com penas mais severas aos traficantes. 4 horas, 2 minutos. Vida News. Crônicas. O respeito e a estima recíprocas. Tudo que vai, volta. Tudo que vem, vai. Não é assim? É a lei de Deus e não tem como escapar. O respeito e a estima recíprocas. Respeito é atenção, consideração, deferência que nos obriga a levar em conta a dignidade dos outros, prezando o seu valor, sua moral, sua educação. Numa palavra, resumindo isso: tolerância. Não estamos tendo mais tolerância.
Quem sou eu para dizer isso? Mas eu estou aqui numa missão de falar aos meus amigos, às minhas amigas, às pessoas que estão nervoso, sacando arma, dando tiro, estuprando, pegando menores. O mundo está meio psicopata. Vamos ser um pouco tolerantes, meu Deus do céu. A grande ferramenta da vida em comum, mediante a qual se atinge a convivência pacífica. Será que não conseguimos viver em paz entre diferentes posturas ideológicas em vários pontos de vista? E vejam, meus amigos e amigas, ouvintes das crônicas de Rogério Ataíde, tolerar é não se opor inflexivelmente, veja, às diferenças e contrastes que a vida em comunidade nos implica. Esse é o caminho para realizar uma variação mútua no meio da diversidade de formas de ser e pensar. Desse modo aprendemos a ouvir o outro, a deixá-lo falar, a facilitar o diálogo, que é precisamente uma das facetas centrais da convivência. As pessoas podem estar em desacordo em relação a um tema concreto, mas tal divergência deve ser expressa sem ofender ninguém, muito menos faltar com o respeito com as pessoas. Muitas incompatibilidades de caráter são originadas na intolerância, meu Deus. No fundo, trata-se de aceitar as diferenças, fazer a unidade na diversidade, aceitar de bom grado a diversidade quando se tem uma visão mais ampla. O horizonte se alarga e a vida, bem como sua dinâmica, tornam-se mais fáceis. E que vemos hoje em nossa sociedade? Uma falta de respeito sem limites, uma falta de educação básica sem precedentes. Por que isso? A disciplina educacional escolar enfraqueceu. A disciplina educacional familiar enfraqueceu também junto. A mãe ou o pai aconselha os filhos: não vão, meu filho, nesse lugar. Não vá lá, porque já aconteceram várias tragédias. Mas eles teimam e vão. Alguns não voltam mais. Alguns voltam vivos, outros nem voltam mais. Morrem por lá mesmo. O respeito, o saber ouvir, quem tem experiência, o respeito e a tolerância às pessoas é fundamental para a educação do homem. Vamos que vamos, gente! Além da rede mercosul.blogspot.com.br, você encontra as crônicas de Rogério Ataíde no site www.acontececuritiba.com.br. Vamos que vamos! Boa tarde, Curitiba! Boa tarde, meu querido Paraná! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Rogério Ataíde. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a programação do Vida News. Apenas mais uma informação. Uma reunião de oração que era realizada por 6 pessoas numa casa na Vila Isabel, aqui em Curitiba, foi interrompida pela ação de um ladrão. O homem de 40 anos entrou na casa e rendeu o grupo. Entretanto, um dos reféns conseguiu disfarçar e ligar para a polícia militar. Minutos depois, os policiais cercaram a residência, deixaram o assaltante sem saída. Ele liberou os reféns e tentou se misturar entre eles para não ser preso, mas não conseguiu e acabou detido. Por volta da meia-noite, ele foi encaminhado ao SIAC Sul no Portão. Lá, os policiais militares descobriram que ele já havia sido condenado a 23 anos por homicídio e já tinha cumprido parte da pena em regime fechado. Ele também tinha passagens por roubo e porte de arma. 4h07. Léo, tchau. Valeu, Lu. Beijos e até amanhã. Beijos e até amanhã. Até amanhã, Ciro Júnior. Tchau, Lu. Até amanhã. Tchau e tchau a todos vocês que acompanharam a nossa programação. Se você não conseguiu ouvir inteiro o programa, vai poder ouvir depois. Entra no YouTube e também na nossa página do Vida News na internet. É Vida News 92,9 FM. 4h08. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde. 3 da tarde. 3 da tarde.
da tarde.